O mal está em todos os lugares, inclusive dentro de nós. Não, ele não é omnipresente, ele não tem o mesmo poder que Deus, mas, infelizmente, ele viaja através do ser humano, de forma que onde há um ser humano, ali também há o mal, a opção, pelo menos, a presença, a possibilidade do mal. Quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, disse a ele que ele não deveria tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem não conhecia o mal, mas quis conhecer. Este foi o grande erro do ser humano, a grande tragédia da humanidade é exatamente esta: a inclinação que as pessoas têm para conhecer o mal. Não basta ouvir falar. Você vê, por exemplo, que cada geração parece que fica pior que a anterior, não é verdade? Você olha os jovens, você olha a geração que vem atrás e os pais muitas vezes olham para os jovens e se perguntam: por que o meu filho age assim? Eu só ensinei coisas boas. Eu ensinei o bom caminho para ele, mas parece que ele é totalmente diferente do que eu era quando criança. Você, pai, você, mãe, com certeza já pensou, já sentiu, já percebeu isso. Você gostaria que seus filhos tivessem aquele comportamento que você tinha quando criança, quando você foi educado, etc. Claro, nenhum de nós foi santo, toda criança é arteira de alguma forma, mas parece que a cada geração vai piorando, como se os jovens não aprendessem dos erros dos seus pais, não aprendessem com os erros das gerações anteriores e quisessem cometer os seus próprios erros. Não, eu quero saber como é que é. Não basta, por exemplo, o jovem saber que na escola dele um colega morreu de overdose, né? Tomou lá cocaína, crack, heroína, o que for, morreu. Não basta isso para o jovem, para ele ficar longe das drogas. Não, ele quer provar as drogas, ele também. Ele quer saber como é. Ele quer saber como é aquilo. Então, a pessoa não aprende com os erros dos anteriores. Por quê? Porque dentro dela há um desejo de conhecer o mal. Uma inclinação para o mal, o desejo de conhecer o mal. Não basta o sujeito ver que a traição, o adultério destruiu o casamento dos pais dele, destruiu o casamento do irmão, destruiu o casamento do amigo no trabalho. Não basta ele ver, olha, adultério não funciona, traição, eu não vi ainda uma pessoa se dar bem com uma traição. Não, não basta isso. Ele tem que trair também para saber como é que é. Então as pessoas não aprendem. Elas dão ouvido a este mal que está dentro delas. Então, desde Adão, desde o primeiro homem e a primeira mulher, que quiseram conhecer o mal, esta inclinação está dentro do ser humano. Está nas minhas veias, está nas suas veias. Você tem isso dentro de você, nós temos isso dentro de nós. Mas, se você tiver conhecimento deste fato, então você poderá, com mais prudência, com mais inteligência, ser um pouquinho melhor que a pessoa comum, que é inclinada para ir lá e descobrir o mal. Se você coloca assim, eu ouvi falar, né, de um lojista que queria promover a sua loja, que não passava muita gente ali na frente, tava as pessoas, quem passava, os poucos que passavam não entravam na sua loja. Então o que ele fez? Porque a loja estava numa posição secundária, numa esquina, né, numa rua secundária, não na rua principal. Então o que ele fez? Ele foi lá na esquina da rua principal, com a rua da loja dele, e colocou uma placa dizendo assim: não olhe para a direita. Ele colocou a placa apontando, uma seta apontando para a loja dele e dizendo: não olhe para a direita.
Então começou a aumentar o tráfego. A loja dele começou a ficar extremamente movimentada. Por quê? Porque ele falava, não olhe para a direita. E aí que as pessoas olhavam. Não é assim o ser humano? É só proibir para as pessoas quererem fazer. Assim é o ser humano. Infelizmente. Então, se você tem esse conhecimento deste, digamos, defeito de fábrica que está aí dentro de nós, dentro de você, então você já pode tomar as providências para não ser vítima deste mal que está dentro de si. Esse mal que habita em você. Maus pensamentos. Por exemplo, você tem a tendência a pensar mal de alguém. Se alguém fala para você uma fofoca, conta algo negativo de uma pessoa, você tende a acreditar mais facilmente do que algo positivo. Por que notícia ruim corre rápido? E a notícia boa, ninguém acredita. Porque quando a pessoa ouve uma notícia ruim, ela fala, bem que eu desconfiava, aquela pessoa nunca me enganou. Né? Ela ouve uma notícia ruim sobre alguém, ela reage assim. Quando ela ouve uma notícia boa, ela fala, não, isso é conversa, isso aí é marketing, isso aí é para enrolar os bobos. É muito bom para ser verdade, a pessoa diz. É muito bom para ser verdade. E quando ouve uma notícia ruim, ela diz assim, não, é ruim demais para ser mentira. Então, se você sabe que isso está dentro de você, o que é que você tem que fazer? O que nós temos que fazer? Primeiro, ter consciência de que há isso dentro de nós. Nós temos isso dentro de nós. Cada um tem. Ninguém é imune a isso. Agora, quando você perceber que esta inclinação para o mal dentro de você está tirando vantagem, te induzindo ao erro, te induzindo aos maus olhos, te induzindo a falar mal de alguém, pensar mal de alguém, te induzindo a querer fazer uma coisa má, uma coisa ruim. Quando você perceber isso, você tem que tomar as rédeas deste sentimento, porque é um sentimento, é uma curiosidade, é uma inclinação. Você tem que tomar as rédeas da sua vida com a sua mente e você tem que dizer, não, eu não vou fazer isso, eu me recuso a fazer isso. Você tem que fugir desse lugar, dessa pessoa, desse momento em que você está se sentindo tentado ao mal. Fugir disso, sair disso e dizer, não, eu não aceito, eu não vou ficar pensando isso sobre essa pessoa, porque eu não sei, eu não conheço essa pessoa. Esta notícia que eu ouvi má sobre essa pessoa, eu vou esperar, eu vou aguardar para ver se isso se confirma. Tem tantas fake news hoje em dia, eu não vou necessariamente achar que isso aí é verdade só porque falou, só porque está escrito no jornal. É ou não é? Quantas notícias, e nós da Universal podemos falar isso, quantas notícias a nosso respeito são mentirosas. Esses dias aí falaram que a Igreja Universal curou AIDS, curou um rapaz, um casal com AIDS. Veículos de notícia, entre aspas, respeitados não sei por quem, por eles mesmos, entre eles mesmos, mas um site de notícias pegou lá maldosamente um testemunho de um casal, um testemunho voluntário de um casal dizendo, nós chegamos na Igreja Universal com o vírus do HIV, com a AIDS desenvolvendo no nosso corpo, fizemos as nossas orações, buscamos pelo poder da fé e depois disso ficamos bem. O nosso vírus não está mais detectado em nós, o vírus não está mais detectado em nós. Estamos curados. Deram um depoimento voluntário da fé. E o jornal foi lá e falou assim, Igreja Universal diz que cura AIDS. Olha o fake news. Nós nunca falamos isso. Mas assim são as más línguas. Assim são aqueles venenosos. Pois é, então quando você ouve uma má notícia, quando você ouve algo maldoso de alguém, se você tem consciência dessa inclinação do ser humano, você vai parar e falar, peraí, eu não vou necessariamente dar crédito a esta pessoa, aquela notícia. Eu não estou falando só da Universal, nós estamos falando de tudo. Porque, infelizmente, o ser humano é perverso. É perverso. O ser humano só perde para o diabo. E olhe lá.
Olhe lá, porque o diabo não seria diabo na terra se não fosse o ser humano ajudando ele. Escreva isso. O diabo não seria diabo na terra se o ser humano não o ajudasse. O diabo não pegou a fruta e enfiou goela abaixo de Eva nem de Adão. Ele foi diabo, ele tentou, mas infelizmente o burro do ser humano ajudou, contribuiu. Então eu acho que a concorrência, a competição ainda está aí em aberto. E você, o que vai fazer com este fato? Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!